Ok. Então, vamos retornar agora, conforme nós tínhamos acertado. Então, nós vamos convidar agora a professora Ângela Leite Lopes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tão gentilmente aceitou nosso convite, né, para estar nessa banca. Então, professora Ângela, passo a palavra para você. Muito obrigada, Luciana. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. E é uma alegria estar aqui nessa celebração, né? Eu acho que uma banca para titular é o momento da gente celebrar uma vida universitária, né? Eu implico um pouco com o termo acadêmico. Prefiro falar de universidade, porque eu acho que o termo acadêmico enrijece um pouco, enaltece. E a universidade, assim como que a gente, de alguma maneira, assim como a Glória coloca, e como se expõe aqui no memorial, é um lugar de várias tensões, é um lugar dinâmico em movimento, e a nossa universidade pública é um lugar de luta, né? Da gente lutar pela possibilidade de continuar fazendo um trabalho digno e rico, etc., apesar das adversidades, que não são poucas. E então é uma celebração desse percurso universitário, a pessoa, o professor que chega ali nesse momento, é um momento de troca, é um momento, é mais um momento aqui de poética de relação, da relação, porque é um momento de tomar conhecimento de uma trajetória, né, que nem sempre você acompanha, nem todo mundo acompanha, não sendo colega direto, das suas realizações, e tomar conhecimento disso, aprender, né, aprender com um colega e, e celebrar essa possibilidade de desenvolver esse trabalho, apesar de tudo e com tudo isso, né? Então, parabéns, Glória, por ter chegado aqui nesse momento com essa carreira tão bonita. E primeiro vou relembrar, porque né, é um momento de memória também, né? O memorial é memória. Relembrar que a gente se encontrou há 20 anos por aí, primeiro contato. Você e o Alan Muzá me convidaram para falar sobre tradução. Era num congresso, né, num encontro de tradutores, se eu não me lembro, em Belo Horizonte, se não me falha a memória. E eu me lembro que foi um encontro muito agradável, guardo uma lembrança muito boa desse encontro. Depois a gente se reencontrou há menos tempo, acho que há 3 anos, né? Acho que foi 2023, a editora Temporal, da qual nós somos colaboradoras, né? Temos livros publicados pela Temporal, Temporal é de São Paulo, vieram ao Rio para receber o prêmio que a Glória, notei o nome, perdão, porque é tanto nome, mas enfim, João a Glória Vicente. e o João Vicente e a Juliana ganharam uma temporada no Congo. Então, a editora Temporal falou para eu ir lá na cerimônia de entrega, para a gente se conhecer, também eu não conhecia as pessoas, pessoal, não conhecia pessoalmente o pessoal da Temporal, então eu fui, e aí foi uma alegria imensa também reencontrar a Glória nesse momento também de celebração e de premiação dessa trajetória dela. E eu me lembro que eu já me chamou muita atenção esse trabalho coletivo, já intuí, já percebi que você fazia um trabalho muito sólido, coletivo, né? Achei isso uma coisa muito importante e muito perceptível ali, esse trabalho seu Ai, meu Deus, o celular ligado, fica pitando aqui, coletivo ali, essa premiação. Na verdade, nós partilhamos os mesmos interesses, né? Não forçosamente nessa ordem, teatro, tradução, língua francesa. E, e na língua francesa, essa descentralização, no primeiro momento foi a palavra que me veio, uma descentralização. A gente se encontra no interesse pelo Valéry Novarrinat, que aí eu uso descentralizar, porque o Novarrinat
apesar de franco-suíço, de ser alguém totalmente inserido no meio cultural francês e ser prestigiado ali, ele escreve numa língua que desconstrói o francês. Ele nos dá a possibilidade, na sua própria escrita, de fazer uma, não vou dizer uma crítica, é uma criação, de recriar. E de recriar e com isso pensar o que é falar uma língua, o que é uma palavra, o que são os sentidos, né? Então, nesse sentido, a gente partilha esse interesse. A Glória escreveu um artigo que eu só tomei conhecimento há pouco tempo, na qual você discute as nossas opções de tradução. E eu achei interessantíssimo, porque tradução é um trabalho, como se diz, trabalho em processo sempre, né? É um movimento. Então, teve esse diálogo nosso, quase a minha revelia, porque eu só vim tomar conhecimento dele um tempo depois, mas ali a gente dialogando através do Novarrinal, um autor que já descentraliza a língua francesa. Mas a Glória é mais radical. Eu trabalho, né, com teatro e com tradução da língua francesa, para a língua francesa e da língua francesa, e acho que o Novarrinat e o Cortès, mas o Novarrinat que é o mais radical nesse sentido. E a Glória radicaliza mais, porque ela vai como ela fala aqui no memorial, de uma maneira muito bonita, assim, na página 13, você fala que você trabalha o francês pela periferia, né? Com os autores da África e do Caribe. E assim, sua trajetória crítica, ela tem como característica, adorei isso que você fala na página 13, desnortear. Achei muito bom isso. Achei que foi perfeito, desnortear. Então, enfim, esse é o primeiro ponto que eu ia colocar. A Neuda já falou tanta coisa, né? Falou tão bem, que eu estou aqui tentando reorganizar em função de tudo que a gente já ouviu. É, Então, então, dito isso, né, reencontro a Glória, pego o memorial para ler e me deparo com uma dramaturgia. Que eu sou do teatro, né? O meu campo de atuação na universidade foi o teatro. Eu fiquei numa curiosidade tremenda. O Memorial da Glória é uma peça? Como vai ser a apresentação? Fiquei, fiquei vislumbrando, fiquei fantasiando. Falei, bom, vai ser online, então acho difícil ser diferente. Mas eu fiquei fantasiando uma apresentação de memorial que fosse uma cena também, sabe, Glória? Aí fiquei pensando, talvez seja um pouco complicado, porque tem ex-orientandos que entram e talvez não tenham disponibilidade para estar ali em cena com ela, mas eu fiquei, realmente viajei nessa possibilidade disso ser levado realmente até as últimas consequências, né? E achei, assim, muito bom, porque a leitura de um memorial para titular não tem como não ser legal, né? Porque ali a pessoa falando da sua trajetória, das suas realizações. É, mas foi um prazer enorme ler esse texto. Realmente foi um prazer, porque justamente assim como eu fiquei pensando como seria a apresentação, que você traz a espacialidade para a gente acompanha a sua trajetória universitária a partir de uma espacialidade, entendeu? Hoje não fica só sabendo, sim, a Glória estudou isso, ela se formou assim, se especializou assado, estudou tais autores. Tem uma espacialidade que entra, que é muito, muito bom para quem lê. E é muito importante também, eu acho que é uma coisa muito importante, e aí o meu foi muito interessante ouvir a Neuda, porque vinha muito do ponto de vista dos estudos literários, né, que não é o meu caso, como o meu caso, eu acho que o da Luciana também, né, do estudo da cena, como é importante, e não, esse pas évident, como se diz em francês, aprender a ler teatro, aprender a pensar junto com o teatro, e tem algo que o nosso amigo Novarriná coloca muito, que é a espacialidade da linguagem, a importância da espacialidade, né, do espaço.
Então, você faz isso. Então, é lúdico, é criativo, traz uma perspectiva real, que é essa de uma cena que a gente vai criando, né? Quando a gente vai lendo o seu memorial. Então, isso eu achei muito, muito, muito importante para a universidade, para a maneira de se colocar, né? Os rituais que fazem parte, os rituais todos. Na nossa área, não sei, imagino que na área de letras também, mas na área das artes, assim, já se aceita, inclusive, em mestrado, doutorado, cenas, obras de arte, né, como sendo parte como sendo uma dissertação ou uma tese. E isso é um passo importante, não é? E ainda, ce n'est toujours pas évident, na verdade, ainda não é todo professor universitário que endossa, né, que acredita nisso. Então, achei muito, muito bacana esse, essa sua maneira de colocar a sua produção. E o lado pessoal que entra, porque é isso mesmo que você está falando, né? Não tem como de fazer essa. É bacana que você coloca o Rapsodo, você dá a distanciada que o discurso acadêmico pede, a distanciada de uma terceira pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, você assume totalmente ali, porque a gente só trabalha bem com afeto, a gente só trabalha bem inserida naquilo, entregue naquilo, trazendo o nosso afeto, e a gente só aprende pelo afeto. Ninguém aprende, isso desde pequenininho até grande, ninguém aprende se não for nessa troca, né? No estabelecimento de uma relação que é eminentemente afetiva. É, Assim, parabéns, porque é um trabalho sólido, consolidado, de anos, e não é fácil fazer isso na universidade, né? Desenvolver durante tantos anos um grupo de pesquisa e extensão, trazendo a diversidade dos alunos, quer dizer, os alunos que procuram você, eles também vêm com as suas inquietações próprias, e você conseguir reunir esses alunos e formar uma cena com eles, assim, ao longo. É muito, muito importante isso, muito importante. Mais um aspecto para quem vem do teatro é que quando eu me formei, por exemplo, que eu me formei em teatro pela Unirio, havia uma espécie de dicotomia entre o ensino e o ser ator, fazer teatro. Havia uma distância e havia quase que um preconceito assim com quem ensinava né, e quem fazia teatro. E é muito interessante ver que ao longo dos anos, né, algumas décadas se passaram, como que hoje em dia a universidade se tornou um campo de pesquisa para os artistas também. Existe a figura do artista pesquisador, né? Uma figura recente dentro do vocabulário universitário, o artista pesquisador. E é justamente atores, muitas vezes atores, bom, que já se formaram, que são formados pela universidade, porque também com a profissionalização da, da, da carreira do ator, né? O fato do ator ser uma carreira profissional reconhecida exige dele uma formação, então muitos se formam em cursos superiores, e aí, na dificuldade, né, que é você fazer um trabalho artístico com continuidade, não é fácil. Então, muitas vezes a universidade aparece também como um campo para desenvolver pesquisas artísticas próprias. E eu vejo que você consegue, claro que você não fala ali de um intuito profissional, profissionalizante, mas você traz a sua veia de atriz e você traz isso e você mostra que é possível também juntar essas coisas, né? Que a universidade é um campo de criação artística e que o campo de criação artística é um campo de reflexão, é um campo de estudo. Não tem essa dicotomia mais. Então, isso é muito importante de ser pontuado, né? Como algo que não foi sempre assim e que são pessoas como a Glória que trazem isso, que possibilitam que isso
que essa transformação ocorra. Então, isso eu queria muito frisar. E é legal, eu adorei ouvir. Depois eu até fiquei curiosa saber a experiência com o Antunes, como é que foi. Mas, assim, lembrar que o Grupo Tapa, no início, funcionava na Aliança Francesa de São Paulo, exatamente. Era um grupo que tinha também um trabalho, né, trabalho seguido, assim, um trabalho de continuidade numa companhia com continuidade de trabalho. Isso é muito legal. Então, esse En Classe et en Scène, 16 anos, 30 montagens, desde 2010. Fantástico, né, Glória? É fantástico, realmente, chapô. É, eu não vou falar muito, não, eu sou muito concisa, mas eu acho que o que eu, o que eu separei assim para ser uma questão sobre a qual a gente conversar é essa questão do decolonial mesmo, assim. Mas aí é óbvio, né? Mas assim, o que eu tenho a comentar, eu achei muito relevante o que a Neuda colocou, trouxe, e o que a Glória também colocou, o fato de ser uma brasileira com ascendência europeia mais evidente, se interessar pelas escritas francesas da África e do Caribe. Mas não foi nem essa questão de lugar de fala, se eu posso me permitir falar assim, que me chamou a atenção. Mas o que me chamou a atenção, e me chamou a atenção lá no evento da premiação, é a França estar dando prêmio para a tradução dos autores francófones além-mar, das antigas colônias. Ou de suas ainda colônias, porque não se fala o quão colonial a França ainda é, né? Afinal de contas, são departamentos de além-mar, mas que são departamentos de além-mar, se não colônias inseridas, adaptadas, integradas na configuração política francesa. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. É, eu me lembro que em 2018 a última vez que eu fui à França foi em 2018, num colóquio sobre o Novarrinat, que ocorria lá em Cerisy, um colóquio sobre o Novarrinat e um outro sobre o Aragon, ao mesmo tempo, simultâneos ali. E aí, na hora da refeição, no refeitório, as pessoas se misturavam. Eu estava um dia conversando, tinha um rapaz muito jovem que estava no colóquio sobre Aragon, e eu, outras pessoas de diversas nacionalidades, e eu comentei que no Brasil não se ensinava mais o francês nas escolas, diferente da nossa época, em que havia o francês no ginásio. E o rapaz muito se surpreendeu com isso, mas muito, não foi pouco não, que não se ensinava mais o francês. E, e aí eu não sei o que eu falei, como é que foi que a conversa continuou, e eu falei que a francofonia era uma forma de colonização, de perpetuar a colonização, e ele se assustou, o rapaz francês, porque ele tinha certeza que a francofonia era levar cultura francesa para os países, e que isso é algo sempre positivo. Então, isso é algo que, porque a questão do decolonial, como vocês colocaram na conversa, Neuda e você, é claro que a universidade, os conceitos rapidamente se cristalizam, né? Se cristalizam e muitas vezes podem ser repetidos e vão até perdendo toda a dinâmica, todo o movimento que fizeram dele se tornar um conceito, todo o movimento crítico, toda a dinâmica crítica que fez dele o conceito. Então, se traz essa palavra para lá e para cá, balança ela para cá, balança ela para lá, e claro que tem esse ponto, mas tem um ponto muito importante que a gente não pode perder de vista, que a gente está numa relação de diálogo. Quando a gente traduz, a gente está numa relação de diálogo da cultura que é traduzida para a cultura que tá recebendo a tradução e, e vice-versa. A cultura francesa não introjetou o colonialismo deles. Então, assim,
o meu contato com a editora Temporal foi traduzindo Marguerite Duras. E eu não pude deixar de comentar no prefácio que eu escrevi como a Marguerite Duras nasceu numa colônia francesa, mas o foco, a grande questão, a grande, é, como é que se fala, a ferida é a Segunda Guerra Mundial. E também a Guerra da Argélia, ela se posicionou em relação a, né, ela se posicionou pela libertação da Argélia, mas pronto, claro, é afetivo, né, Landochine e tudo, é afetivo, mas não como é que eu vou dizer, é menor em relação à questão da Segunda Guerra Mundial, da perseguição dos franceses. Então, isso é algo que é sutil, mas que começa a ser mexido só agora. Eu vejo novas gerações de franceses falando disso, mas é muito sutil. No meio intelectual, isso é tido como um problema menor. E então, acho assim, Glória, você acho que não era não, talvez nem fosse essa a sua intenção, mas tem um pioneirismo nisso, mas não é só para o vocabulário dos estudos da universidade. É para a própria francofonia perceber que o que interessa para ser traduzido, para ser difundido, não é forçosamente Molière, Racine, Corneille, é, sei lá, mas quem? Tem outros. É, sei lá, agora me foge, né? Quando a gente quer lembrar, a gente. Mas também esses autores que trabalham na língua, até como você fala aqui, é muito forte, como você fala aqui, do Racine, né? E Prudency, o francês era a língua do estupro, aqui na página 19. Então, assim, isso eu acho que é muito importante. E é um momento que eu acho que a França, que sempre, 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 sempre luta para manter um lugar nessa constelação das influências mundiais, porque o inglês, né, obviamente, suplantou, para ela não perder o bonde, ela tem que agora, ela mesma, a própria autoridade francesa, reverenciar esses. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção, sabe? E que eu acho que é importantíssimo, importantíssimo. Agora, eu não tenho muito mais a falar, não, a não ser a alegria de estar aqui com você. Eu acho que eu fui anotando coisas, mas a Neuda também falou tão bonito, também tão bem sobre o seu memorial, que não quero ficar me repetindo. Mas, gente, cadê aqui? Mas é isso, para a gente conversar sobre isso, né? Sobre esse aspecto, né? E claro que para o Brasil, porque a gente está nesse outro lugar, a gente está no lugar do que pede, do que clama pela decolonialidade. E a gente está, assim, a fala de vocês mostra como a gente também tem uma cabeça colonizada, a universidade ainda tem. É uma discussão chatinha essa, eu acho, uma discussão chatinha essa de, de não abrir espaço para o erro dentro da universidade, não abrir espaço para o equívoco, não abrir espaço para a tentativa, não abrir espaço para. O erro que eu digo assim, que precisamos mudar, como vamos mudar? Não sabemos. Se a gente soubesse, né? A mudança ela é algo que te leva para algo que não é conhecido. Então, não aceitar, desconsiderar quem está clamando por outras maneiras é, de estabelecer uma hierarquia de pensamento, sei lá, está me vindo à toa assim. Desmerecer isso não é possível, não é possível. E aí eu me identifiquei com você, eu já me aposentei, né? Mas eu me identifiquei com você, Glória, quando você fala que, que você diz para os seus alunos que são eles que têm que
tomar as rédeas disso. Eu me lembro que antes de me aposentar, e vinha também os questionamentos dos alunos, eu me lembro alguns alunos trazendo uma insatisfação com a universidade, com o caráter elitista da universidade. E eu falava, mas é a universidade que vocês têm para trocar, para mudar isso. E a nova geração, vocês vão se formar para trazer, né, a formação de vocês, porque nós nos formamos, é óbvio, nós nos formamos com uma formação europeia. Era o que tinha, era o que tinha, né? E agora as novas gerações é que vão trazer. E aí fica esse embate geracional, fica esse embate conceitual, e que faz parte, nada contra o embate, tem que haver o embate, mas tem que haver escuta e, e saber que a gente não tem sempre razão, graças a Deus, né? Graças a Deus. Finalmente, adorei quando a Nilda perguntou sobre os corpos, né? Mas é isso, ali é o lado do teatro da glória, né? E os corpos e o espaço, né? Isso que você traz. Você traz espaço, você traz corpos que se movem, você faz um condensado no fato de você colocar uma dramaturgia que o pensamento, como dizia o nosso querido Novarriná, ele passa pelo corpo através do sopro, do fôlego, da respiração. Então, é isso, né? É isso. Enfim, eu sou muito sucinta, eu não vou falar muito mais, não. Mas adoraria que a gente conversasse sobre isso. Não só eu e Glória, mas quem mais quisesse entrar na conversa. Obrigada, Ângela. Então, eu passo a palavra para a Glória e vocês podem, né, fazer um diálogo também. Eu acho que essa é a riqueza, esse é o momento também. Então, obrigada, Glória, passo para você. Obrigada, Ângela. Você sabe, você é uma pessoa que eu admiro demais. Eu acho que depois daquele prêmio a gente foi beber cerveja no Rio de Janeiro. Foi, Eu já foi falei, né? ótimo, Mas falar aqui em foi ótimo. público, né? Eu estava entrando no Citrate ali, minhas primeiras experiências acadêmicas, né? Porque eu tinha, né? Universitárias, eu gostei. A universidade também acho mais, mais interessante, em vez de acadêmico na universidade. E descobri as traduções, e na França, várias traduções suas, do Nelson Rodrigues para o francês. Eu trabalhei com uma delas no meu sanduíche, no doutorado de sanduíche, eu fiz com uma aluna, porque no doutorado de sanduíche depois eu fui leitura de português, né? E eu dava aula de português e tinha uma aluna que gostava do Valsa número 6 e a Ah, que gente fez uma legal, leitura bilíngue lá do Valsa número 6. que Nem tive a lindo, oportunidade de contar isso, e com uma tradução sua, né? que lindo, que barato. Então, assim, é um texto que eu gosto muito em português e em francês, então essa admiração é de longa data, né, que eu tenho por você e pelo seu trabalho, né? Eu vou começar do finalzinho, né? Mas assim, só né, terminando a questão do Valéry Novarriná, aí eu terminando o Citrate, querendo fazer mestrado, e fui atrás de vários textos, né? E assim, aquela que sempre procura a complicação, né? A Cristina Casadei, ela falava assim, por que você sempre procura texto complicado, né? E eu fiquei apaixonada. Quando eu comecei a ler o Novarriná, eu fiquei. Aí logo o Alain me falou, né, da sua tradução. Eu já comprei a tradução, já fui, né, Uhum. buscando o livro, né? E de fato, o texto do Novarriná me interpelou por esse lado mesmo, do corpo, da respiração, dessa linguagem, né, que ele cria. Então é muito interessante, né, essas escolhas, né? Eu acho que a escolha do corpus é sempre uma coisa, e eu falo isso bastante para os meus alunos também, né? Que a escolha do corpus é sempre uma coisa importante, né? É, então, assim, para dizer que marcou mesmo, né? Eu acho que o Valéry Novarriná marcou essa minha entrada, né? Para o mundo universitário, nessa volta, né? Para o mundo universitário.
Uma coisa que você terminou falando, e de fato é uma coisa que me intriga, e eu fico pensando muito, né? É sobre isso, né? A embaixada premiar, e hoje a embaixada está dando, né, uma importância. Eu não sei se isso tem a ver tanto com uma consciência, né? E um desejo de reparação. Eu acho que tem a ver mais com uma questão até mercadológica, né? Porque a gente tem visto que no começo, quando eu comecei a trabalhar com esses autores de 2009, 2010, era uma coisa assim, as editoras não se interessavam, né? Era um interesse. Eu gostaria até de citar a Eurídice Figueiredo, por exemplo, que foi uma das grandes pioneiras que faleceu agora recentemente, né? Que foi uma das grandes pioneiras, né? Patrick Chamoiseau, Eduardo Glissant, e a professora Diva D'Amato, que eu não cito no memorial, mas que foi alguém importante para chamar atenção para essas escritas, né? Então, assim, de fato, você tem razão, eu me pergunto, né? Qual é esse interesse, né, repentino? Será que é uma autorreflexão, uma autocrítica, né? Da colonização, mas eu não acredito, não. Eu acho que é uma coisa até meio diplomática política, né? Vamos abrir aqui, porque, né, é de bom tom, né? Porque eu acho que ainda falta muito para a França fazer, de fato, uma autocrítica da colonização, né? Eu só falo assim, a qualidade da tradução de vocês é inegável, né? Assim, mas assim, é interessante, né? A qualidade da tradução de vocês é absolutamente inegável, o prêmio merecidíssimo para vocês, para a Temporal, que faz um trabalho tão bonito, né, Glória? Também. Sim, Mas assim, mas é interessante você ver sim. também esse lado, né? Eu acho que tem com certeza. Eu acho que tem com certeza esse lado, né? E a questão que você falou da francofonia, né? Como perpetuar a colonização, eu tenho muito essa conversa com a Josilene aqui, né? A gente sempre conversa. Ah, mas que nome que a gente vai falar, né? Literaturas de língua francesa, literaturas em francês, literaturas, né? Porque a palavra francofonia, né, já ficou tão, mas de todo jeito é uma palavra que tem um peso É, político muito, muito forte, né? Muito forte. E a gente acaba, né? A Semana da Francofonia, né? A gente acaba claro. banalizando uma coisa que eu concordo totalmente com você, que é problemática, né? É uma questão difícil, né? Dessas feridas, né? Que você falou, né? Eu falo do Kateb Yassine e do Sonny Labutancy, né? São autores que os meus alunos, o Sonny Labutancy, eu tenho o doutorando Jorge, que acho que estava aqui também, que trabalhou com o Sonny Labutancy, né? Então é isso, eu acho eu acho que é isso, a gente tem que trazer, e eu acho que é esse papel político, né, que eu terminei lá os meus slides, né, o terceiro ato, né, que é esse papel político mesmo, dessa escolha, né, e que os alunos vão tomar as rédeas, né, eu espero, né, e o mais legal é que aqui em Brasília a gente tem os CIOs, Centros Interescolares de Línguas, né? E os nossos alunos, bem frequentemente, eles vão para esses CIOs, né? E eu sei que eles estão levando, né? Esses textos, né? Eu acho que aqui no Distrito Federal, né? Que são centros interescolares para alunos do ensino fundamental, médio, né? Para público, né? Então, eu acho que é isso, né? E é esse papel político mesmo, né? Que eu acho que é essencial, né? É, em relação ao Antunes, você comentou, né? Foi bem traumático na época. Eu estava numa época bem difícil, assim, da vida, foi bem traumático. E sempre lembro, né, de quando o Grupo Tapa era daquele prédio, né, da Aliança Francesa do Centro. Eu fiz Nancy lá, né, o curso de Nancy eu fiz lá naquele prédio. Então, assim, tem uma marca, né, como foi se perdendo, né? Hoje o Tapa tem um espaço, mas não é, né, não é né, como era aquele teatro da Aliança Francesa, né? É, tô vendo aqui o que eu anotei, né?
Eu anotei a apresentação, né? Você sabe que amigos meus já perguntaram, mas Glória, a apresentação vai ser a apresentação da peça? Eu acho que aí eu acovardei, eu acovardei. Eu até pensei em pegar alguns textos e dizer alguns dos textos, né, que eu escolhi, né? Aquele trecho do Hiroshima Mon Amour, né, que eu amo, da Juhas. Eu queria ler o texto, né, talvez ler os poemas, mas eu falei, não, eu vou me emocionar demais. É, entendo. Então é melhor não. Mas eu tenho vontade assim de adaptar, né? A Luciana, né? A Luciana Hartmann, nossa presidente, ela tem uma ideia genial de propor para a editora da UNB fazer uma publicação dos memoriais, né? E eu acho que é uma ideia boa, né? Da gente compartilhar, porque eu não quero que esse texto fique só para mim, né? Eu quero que Não. esse texto E eu digo vá. mais, eu acho que agora tem uma nova, como é que eu vou dizer? Não sei se é uma nova, mas eu tomei conhecimento disso há relativamente pouco tempo, que é o teatro documentário. É. Até aqui no Rio, o pessoal do Armazém da Utopia, Companhia Ensaio Aberto, fizeram um teatro documentário sobre a vida da Olga Prestes. Então, era assim, tinha parte com os atores e tinha projeção dos documentos, de fotos. Você pode fazer também, você pode encenar o seu memorial. En classe en scène. Você pode botar ali, inclusive os ex-orientandos, aquela se metendo, né? Mas se os ex-orientandos estiverem dispersos, você bota ator fazendo papel dos seus orientandos. Mas, Projeta. mas você sabe que eu tava imaginando mesmo, né, quando eu falo do projetor, né, que projeta as imagens na tela, né, quer dizer, eu tentei o máximo mergulhar, né, na linguagem teatral, né, pensar Sim. na música, as rubricas, muitas rubricas eu for colocando depois, né, então, assim, foi um desafio muito bom, eu tava com muito receio mesmo, né, de sair assim tanto da forma, né, tradicional, mas no final eu fiquei contente mas me faltou ousadia, né? Eu anotei aqui, faltou ousadia para chegar às últimas consequências, né? E fazer uma apresentação, né? E, a tradução como processo, né? Não, foi muito bom te ouvir. Eu fui anotando várias coisas aqui e de reflexões mesmo, né? E eu acho que essa reflexão que você trouxe, né? De é, disso, né, do papel da França nisso tudo, e é uma coisa que a gente, como professor de francês, né, no seu caso você é do teatro, né, mas nós aqui na UNB, como professores de literatura e língua francesa, a gente tem que sempre problematizar, né, porque o aluno ainda chega, né, teve uma época até com o grupo de pesquisa, a gente fazia uns questionáriozinhos, né, quando o pessoal entrava, né, de representações da França, ainda Torre Eiffel, Claro. Sena. Quando você fala a língua francesa, ninguém vai pensar no Togo, na Martinica, no Senegal, na Costa do Marfim. Então, assim, muito, muito raros, né? Eu acho que hoje, né, começa, né, porque hoje já tem se falado, os alunos falam, dão aula, eles levam esses textos, né? Meus ex-alunos que estão na secretaria falam, Glória, eu levo esses textos para os meninos, sabe? A gente, com a classe anciana, a gente apresenta, né, o último trabalho que foi a leitura dos Cães Se Calaram, né, que foi gravada, né, eu levei para a Planaltina, levei para o CIU1 aqui do Plan. Então, assim, eu acho que tem que sair mesmo, né, tem que sair de lá, de dentro da universidade, e a gente tem que chegar na comunidade mesmo, né? Sim, sim. Importantíssimo, importantíssimo. E é muito essa pluralidade, né, de falas e da língua, a língua porque nós brasileiros, nós somos uma potência de alguma maneira cultural em relação à língua portuguesa, né? A gente influencia muito os brasileiros. Então, nesse âmbito, eu não sei,
né, nesse âmbito da língua, da cultura pela língua, a gente influencia os africanos, né, de língua portuguesa, mas o francês ele tem aquela marca, né, a França deixa uma Uhum. marca muito forte no francês, né, como a produção principal. E não, né, isso tudo tem que ser relativizado Tem, e problematizado. E eu acho que essa tem que questão ser da utilizado. decolonialidade passa por aí, né? Passa por Aham. aí. Em problematizar isso, né? Em É, desnortear, né? em É a desnortear foi buzinada. fantástico, isso, adorei isso, Vamos desnortear. inverter, né? Principalmente a América, né? Nós somos a É, América, né? vamos Vamos colocar, desnortear, exatamente. desnortear a O América. que tá começando a ocorrer, né? Finalmente está Sim, começando a ocorrer. sim, sim. Muito É isso, Glória, obrigada. parabéns. Obrigada a você, foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora Ângela, obrigada, Glória, também. Uma excelente conversa. Então, eu vou passar agora a palavra para a nossa colega, a professora Josilene Pinheiro Maris, da Universidade Federal de Campina Grande. Não estou enxergando a Josilene aqui, mas eu acho que ela está aqui com a gente, né? Josilene. Acho que sim, né? Eu estou me vendo. Eu não estou te vendo, mas. Ah, tá. Porque aí eu vou te colocar em destaque aqui. Estamos com uma É, sala cheia aqui. Pronto. tá. Agora Então, tinha Josilene, 44 pessoas, viu, Glória? é Você tinha muito público aqui. muito Obrigada, bom. Luciana. Então, Boa Josilene, tarde. obrigada a você por ter aceito o nosso convite, tá? E eu te passo a palavra, então. Obrigada. Obrigada, então, mais uma vez. Glória, eu, e quando eu soube do seu memorial, quando chegou, então, o memorial, eu fiquei muito curiosa, porque quando você me falou que estava fazendo como uma peça, ano passado eu tive uns problemas pessoais, né? Você sabe, perdi um irmão, e foi um momento que eu estava no início do texto, né? Do pós-doutorado. E naquele momento ali, antes do meu irmão, eu tive a ideia, que eu achei que era brilhante, de fazer o texto do pós-doutorado no formato de uma peça, com atos em vez de capítulos. E aí depois, quando você falou, eu já estava terminando, né? Terminei mês passado. Eu falei assim, depois eu vou contar para ela, eu quero ver muito esse texto dela, que eu falei assim, como é que a gente teve a mesma ideia? Isso quer dizer que a gente pensa muito realmente, não é só da francofonia, né? A gente tem muitas partilhas realmente, Glória. Então, isso me deixou muito feliz. E quando chegou o texto, eu fui logo ver Mas você é extraordinária. Eu não vou dizer que o seu está muito melhor que o meu, porque eu não preciso dizer isso. O seu texto está realmente. Eu gostaria de dizer tudo que a Neuda já disse, algumas das coisas eu escrevi que eu queria te dizer. A escolha, o ineditismo, pensar nesse texto que é um híbrido de memorial acadêmico, de tese, em determinados momentos você chama de tese mesmo, você tem uma escrita autobiográfica, você tem um relatório de atividades, e tudo é uma obra literária, porque a gente que te conhece um pouco te lê ali, né? Menos para os números, né? Para os quantitativos, para os índices numéricos, mais para as pessoas, mais para formação, mais para o humano. E lendo a peça, eu conheço muitos dos teus orientandos, né, até porque eu tive em algumas das bancas, mas quando a Cristina, quando eu vi eu vi a Cristina, você descreveu a alma da Cristina, foi uma coisa, a Cris Pietraroia. Eu fiquei muito impressionada, eu via quando, assim, a Cristina abrindo os braços para dizer, sabe, para falar com você. Queria te parabenizar por esse lado humano, né? Você conseguiu reunir aí uma parte acadêmica muito importante, esse momento de ir para professor titular, né? Eu sei que é muito importante. Você conseguiu reunir tudo isso, toda essa trajetória, com um afeto, né? Com uma beleza, com uma poética mesmo, que eu acho que foi realmente muito, tocou muito. É, você sabe, né? Eu decidi não fazer memorial,
que eu acho que é por isso, eu precisava ter uma boa ideia e precisava lidar com meus dados, né? Com com as minhas andanças, é, assim, mais ou menos como você fez. Em momento nenhum é um memorial de relatos ou histórias piegas, situações. Não, não tem isso. Você consegue, de fato, muitos colegas dizem isso, não gosto de memorial porque é piega, você fica lá falando. Eu acho que eu fiquei muito com isso na cabeça, mas é muito mais pela minha autoria, né? Eu muito provavelmente não conseguiria fazer um memorial assim tão que conseguisse retratar, não somente você começa citando o Glissant e você incorpora o Glissant. Você faz uma tese, um memorial, tese autobiográfica e autobiografia, peça, que encarna o Glissant. Você desenha o Glissant. A gente vê ali nos coletivos, nas andanças, na nas suas escolhas teóricas, no seu tratamento com as pessoas. Então, tem muito. A Glória retrata muito bem que ela é o que, né, você chama de encruzilhada, inspirada. Eu não vou citar porque eu estou trocando o prenome dos dois, então eu vou me poupar, tá certo? Mesmo que eu leia 10 vezes antes, eu vou, na hora de falar, eu vou trocar. Então, você foi muito feliz nessa escolha, nas suas escolhas, né? Em todas as escolhas. É, me chamou muito a atenção as suas fotos. Você sabe disso, né? Eu acho que você é uma mulher belíssima, além de inteligentíssima, mas é porque seu pai tinha razão. Lembra? Ele achava você a menina mais linda e mais inteligente do mundo. Então, ele sempre teve razão, seu pai, viu? Se ele tivesse visto a 60 mais, que se transformou a filhinha dele, ele iria dizer, olha, isso era não somente do mundo, mas para sempre, né? Então, eu queria histórias assim, a forma como você conta, que mostra essa mulher que rompeu, né, com padrões, uma vida que, como você fala mesmo, sempre foi muito da sua natureza, né? De romper, de não se enquadrar, né? Em formatos já estabelecidos, e uma prova disso é essa sua tese. E eu estava me perguntando, que eu tinha escrito, falando muito disso, eu estava me perguntando, num determinado momento, quando eu estava escrevendo sobre, você cita, né, o Bert, o Boal, a sua formação, né, as suas influências, vou usar a influência desse caso. E aí falei assim, vou perguntar alguma coisa, que eu estou muito apaixonada pelo teatro do oprimido, né? Eu falei assim, não, mas depois eu falei, tem tanta coisa para falar, que eu não vou falar do teatro do oprimido, não. Mas aí hoje eu fui resgatar o que eu tinha anotado, porque não me restou mais nada, senão pensar um pouco no teatro do oprimido, porque eu acho que quando eu leio a sua tese, quando eu chamo a tese, peça, memorial, você já sabe que eu estou falando do seu texto, né? Quando eu leio a sua peça, a sua tese, não tem como não pensar no teatro do oprimido, Glória. Não tem como não pensar no teatro do oprimido. Eu tenho um diálogo político ali muito forte. Eu tenho escolhas de personagens reais. Você dá para o seu espectador, né? Você transforma esses leitores em espectador, que eu acho que são lectator, né? Leitores, atores. A gente passa a viver, e você, se a Maria Lúcia pudesse ter vindo aqui, teria sido ainda muito mais real isso, essa vida de uma personagem já da sua vida profissional, né? Então, as pessoas que estão aqui, eu vi a Johanne, eu vi, bom, outras pessoas, porque a Johanne ligou a câmera, então, o Eduardo também, eu vi que estava, então, eu vi outras pessoas aqui que são essas personagens da sua vida real. Olha como isso é teatro do oprimido, né? São personagens de uma vida real. Você criou toda a sua trama a partir de fatos reais e de vida real, e aí eu vou para o que a Neuda falou, porque eu acho que é um ponto muito forte, que é a sua escolha do Rapsodo.
Essa autora, Glória, né, que escreveu poemas, você fica emocionada, e eu pensei assim, eu vou ler para ela, mas eu não consegui também, nem no treino. Eu fico muito emocionada, também fiquei muito emocionada, é um poema muito, os seus poemas são muito emocionantes, eu queria ler o da Sophie, que eu tenho essa memória dela, né, e eu imagino, né, eu lembro você ter falado disso, que tinha tido abortos e tal, depois você fala aqui no seu memorial, e quando vem a concretização desse sonho, né? Então, eu imagino que seja muito forte esse poema, mas eu também não consegui ler, que eu também fiquei muito emocionada agora. Mas eu consigo te perceber aí nessa trajetória de professora, pesquisadora. Você faz ensino, pesquisa e extensão, e gestão, né? É o que todo mundo quer. Quer dizer, você é uma profissional completa, né? Eu fujo de gestão. Às vezes que eu fiz gestão foi porque não tinha outro jeito. Fui coordenadora de curso de francês, coisas assim mais leves, né? Curso de francês é sempre muito pequeno. E aí você traz para mim, o seu memorial é puro teatro do oprimido, porque ele incita a essa reflexão, desde das menores coisas menores aqui, que nada, na verdade, é pequeno, até até o ápice, sabe? Quando você vê aquele momento desse rapsodo, é dele que eu quero falar, que ao mesmo tempo que é você, é o seu alter ego, é a minha leitura, é você já tem a Glória e a Glorinha na peça. Não poderia ocupar mais o espaço, embora faça isso do pesquisa e extensão e gestão. E você põe um homem, né? Você escolheu mulheres para sua banca, você trabalha e você colocou um homem, que seria talvez o alter ego da Glória, talvez o Eduardo Glissant, talvez o Patrick Chamoiseau, talvez quem, né? É, não sei, mas eu acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver com todas essas raízes que estão aí na sua vida, todos esses rizomas, né? Da sua vida, todas as suas relações aí com o Glissant, que você deixa muito bem marcado, bem delineado. E eu queria te responder uma pergunta que você fala lá na página 60 sobre legitimidade, você tocou aqui também, ao falar, né, de como mulher branca, você fala de olhos claros, você tem lindos olhos azuis, assuma, não tem jeito, isso não muda. Então, é, eu acho que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, inclusive sobre feminismo negro, etc, etc. Eu acho que antes de tudo a gente é mulher. Claro que a gente precisa, eu lido com isso, eu trabalho com isso, eu acho que é importante, mas eu sempre achei que é importante também vozes como a sua. Você é uma pessoa, inclusive, eu acho que eu já disse também isso, como alguém disse para o Vinícius de Moraes, você é o negro mais branco da Bahia, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que na francofonia não tem, eu não conheço no Brasil alguém que seja que tenha, que viva tanto o que você faz, né? Nas suas escolhas, nas peças de autores togoleses, de autores pouco conhecidos, inclusive, né? Não é somente autores africanos. Agora você traduziu o César, mas pensar nos togoleses, você trouxe o Gustavo Capô, o Cossi e você viu, né? Eu tô ainda. E você lida tão bem com eles que eu leio, mas enfim. E a tese do Eduardo, por exemplo, que eu lembro que eu li sobre o Sônia Labutancy, você traz muito. Assim, não consigo ver ninguém que faça dramaturgia, estudo de dramaturgia de língua francesa como você. Por isso eu chamei você para me ajudar a fazer aquele dossiê, mas eu entendi. Você estava em outro momento aí fazendo, mas você vai mandar o texto, tenho certeza. Tenho certeza. E a gente precisa pensar nessas dramaturgias, né? Então, Molière, a gente é obrigado aí, entre aspas, né, a dar aula, a falar de Molière, teatro clássico, Racine, Corneille, mas eu acho que o nosso papel também é esse, é trazer esses novos textos. é, eu acho que isso você consegue fazer como ninguém, e isso está nas entrelinhas, está ao longo do seu memorial. Todo o seu memorial, a gente vai encontrar isso.
Então, é, voltando ao Teatro do Oprimido, pensando, por isso que eu faço minhas anotações, senão eu fico indo e vindo. Os registros, bom, pensar, né, nos ajudar a pensar esse processo de criação cênica, né, essa questão de estar junto da comunidade, do seu coletivo, a dramaturgia como processo, isso está na sua peça, os múltiplos finais que você já começa problematizando qual vai ser o final, para ser um final legal, para não ser um final chato, para não fazer algo cronológico, né? Vamos fazer alguma coisa mais moderna. Tudo isso você traz como preocupação, como inquietação para a gente pensar. Aí nos tira do nosso lugar mesmo, né? Nos tira do nosso lugar de conforto. Por isso incomoda, né? Por isso ajuda a gente a sair do lugar. E aí eu vou encerrando, Glória, porque o que eu penso da sua obra como estética, né? Da oprimida, né? Então você aí com seu grupo, com suas personagens ex-orientandos, você registra esses corpos em cena, né? Não, eles não são só ficção. Essas pessoas não são ficção. Elas são corpos políticos também, né? Como você, como a Glorinha, como a Glória, como a voz da Sophie, que eu achei lindo você, essa homenagem que você faz, ela não está presente, mas ela está sempre presente, né? Ela não está presente o corpo, mas ela está presente na sua vida, ao longo de toda essa companheira que você teve. Eu lembro muito da Cris, você faz agradecimento à Cris e a Rita, né? De terem te incentivado. Eu sempre que posso, eu também agradeço muito as duas, porque elas te incentivaram a vir, a estar na UNB. E mais, eu já te falei isso também, eu acho que o UNB é uma das melhores universidades, assim, vocês que trabalham aí sabem aí dos bastidores, mas a imagem que eu consigo ver é a partir do teu trabalho, de trabalho de outros colegas. Eu sei que a Denise estava também aqui nessa sala, vários colegas seus estavam. É, é uma universidade que permite, né? Talvez se você tivesse ficado na USP, ou talvez se fosse para outro lugar, não tivesse tido o espaço que você teve, a presença do André, que você sempre fala, né? Ele é esse companheiro aí do teatro. Então, fico muito feliz de ver esses corpos, esses personagens, né, essa ficção com a realidade que você consegue, vindo lá depois de Besançon, depois de um tempo, você vem, mas são 16 anos muito intensos, né? Eu tenho participado de algumas bancas de memória. Você tem a Maria Lúcia, a Ângela falou uns números, né, de apresentações, 30 apresentações. Eu assisti algumas dessas, mas é um trabalho muito sério. E eu já outros colegas, conheço uma professora assim de Brasília, nossa. Eu falei, nossa, como o trabalho repercute muito mais, talvez, do que você imagina. Eu posso até dizer, pode ter certeza disso. E aí, essa sua estética, né? Como eu dizia, a estética da oprimida, aí, só para a gente deixar mais feminino o negócio, eu acho que você traz, é uma extensão mesmo da sua vivência, é, é uma tese que passa de um relato puramente burocrático, ele é afeto, né? Como já foi disso, ele democratiza, eu acho que isso é importante, essa democratização que você traz aqui. Então, poderia dizer várias coisas a respeito da importância do coletivo na sua vida e na nossa vida, como você trabalha com isso, a encruzilhada, como eu já disse, né, que não é só indecisão, e eu teve um momento que eu fui ler para a Saulo, Saulo, olha só isso aqui, porque olha como ela escreve bem, porque quando você fala, ó, alguns não estão aqui, isso não quer dizer que eles não, algumas das pessoas que influenciaram a sua vida, que participaram aí na construção dessa glória que a gente está vendo, e você diz assim, não é que eles não tenham tido importância, é que os palcos aí deles ainda virão, os espaços deles ainda virão, porque é tudo muito é indecisão, né? Encruzilhada é um lugar de indecisão. Não é um lugar só de indecisão, não é um lugar de indecisão, mas é um lugar de encontro,
né? É um lugar de circulação, de produção de conhecimento, que eu acho que é isso que você mostra nessa sua tese, né? Então, eu tenho umas momentos que eu coloco assim, merecem muitas palmas acadêmicas, porque, de fato, tem momentos que realmente merecem muitas. A Ângela, que é especialista em tradução, sabe aí do valor desse prêmio, mas eu fiquei felicíssima quando eu soube, felicíssima mesmo, porque a gente trabalha tanto, né? E aí tem o reconhecimento, e eu concordo muito com você que não é porque a França está agora reconhecendo, vamos dar um prêmio aí para quem está falando o que o César falou, depois de ter falado a França é indefensável, a Europa é indefensável. Não é isso, não é isso. É que de fato era uma tradução muito bem feita, né? Então, parabéns para ti, para o João, né? Para outra menina cujo nome me falhou agora, que eu sei que vocês estão sempre. É Mariana, é isso? Juliana. Juliana, né? Que está sempre, vocês estão sempre trabalhando juntos, então realmente é um trabalho incrível que vocês têm feito. E aí eu vou terminando porque, de fato, você marcou café com a Neuda em Goiás, em Goiânia, ou lá em Brasília, ou aí em Brasília. Já foi para servir. Eu quero saber comigo o que é que nós vamos fazer. Eu vou te chamar de novo em Campina Grande, porque a gente tem muito realmente para conversar sobre isso. E aí eu tinha pensado em te perguntar qual é o teu legado para essas novas gerações, porque você tem um formato aí de memorial, você traz um memorial com um formato muito inédito, né, para esse espaço. Felizmente, em outras áreas isso já é mais aceito, mas para a nossa área é realmente muito corajoso. Você traz a poética do Glissant, né, que está aí, o que vem aí na sua vida, vem costurando, digamos, aí a sua vida. Você tem os coletivos, né, desde antes, né, eu não sabia do coletivo com o pai da Sofia, a tradução agora, e a francofonia, que está sempre presente, né, e com F maiúsculo, F minúsculo, a professora de francês, professora de literatura em língua francesa, são muitas personas aí nessa glória. Então, que legado, né? Pensei em te falar isso, mas queria que você falasse comigo sobre esse Rapsodo. Era só sobre ele que eu queria falar, porque eu achei que foi, ao mesmo momento que quebra, porque eu estava preparando um trabalho para apresentar sobre a Rapsódia, que é uma peça da Gaëlle Octavia, uma autora da Martinica. E o título é Rapsódia, e tem uma personagem que é a Rapsódia, né? E aí eu pensei assim, nossa, por que que aqui não é uma rapsódia, né? Eu disse um rapsodo. Aí eu queria te ouvir falar sobre isso e vou encerrando aqui as minhas considerações dizendo, reiterando o que eu já disse, o que a Neuda já disse, o que a Ângela já disse, e reiterando também o meu imenso respeito pelo teu trabalho, pela pessoa que tu és, pela pessoa que eu conheci, né? A gente na USP, a gente realmente era de se cruzar, de oi e tal, conhecia muito. Depois, quando você foi pela UNB e começou, foi que a gente começou a, né, se encontrar mais, a dialogar mais. E quero te dizer isso, que não só com as teses que você orienta, mas com você mesma, né? Eu aprendo muito com você, Glória, e por isso te digo que fiquei muito honrada, muitíssimo honrada com esse convite para estar aqui nesse momento que é um momento tão especial para você e por isso para mim também. Parabéns aí por toda a sua vida, e não só os 16 anos na UNB, mas toda a sua vida aí, dos seus 60 a mais, desde a menina mais linda do mundo e mais inteligente também, não é só uma coisa, é outra também, mas também por essa mulher, né, que se transformou numa das pesquisadoras da área mais respeitadas que tem no Brasil, e não é somente que eu conheço, mas é que muitos de nós da área conhecemos. Parabéns. E obrigada, Luciana. Nós que agradecemos, professora Josilene, muito obrigada pelas palavras. Estou muito feliz de escutá-las todas. Daqui a pouquinho vou falar um pouquinho também. Vou passar a palavra para a nossa colega, então. Glória, com É, você. agradeço demais, Josilene. Na época do doutorado, eu tinha uma filha pequena, eu não ia em nenhum evento social quase. Eu ia para as aulas, ia para a biblioteca e voltava para casa. Mas eu lembro bem, né? A gente se cruzava ali, né? Na época, né? E desde então, né? Você já foi banca de muitas dessas teses.
acho que você reconhecia lá, você ia lendo, foi banca dessa, foi banca dessa. Do Jorge Eduardo, do Sanila Butanci, né? E de Johanne e muitas outras, né? Então, obrigada pela parceria, né? E, e muitas conversas mesmo, né? Que a gente teve e precisa ter, e vamos, precisamos. Já nos encontramos em Paris também, né? Mas o negócio do Rapsod, menino, mas eu até escrevi aqui, não tinha pensado nisso. É um homem, né? É um personagem, né? É o meu ânimos, né? É o lado masculino. E ele é meio indiferente, né? Ele não olha para mim, né? Então ele, né, ele tem, mas assim, eu não tinha feito essa relação. Puxa, é um homem, né? De fato, né? Eu podia ter colocado uma mulher, mas é um homem, é um rapsodo, né? Você sabe que você falou do teatro do oprimido? Eu tinha pensado na figura do Coringa também. Eu tinha pensado na figura do Coringa, do Boal, né? Mas, assim, o Rapsodo tem a ver com o Sarrazaki, que é uma referência, né? Que eu uso muito, né, na teoria, em sala de aula, mas o teatro do oprimido me formou, né? Totalmente, né? Assim como o Paulo Freire, né, me formou na pedagogia, o Boal no teatro, né? Na minha tese eu cito mais, né? Eu cito mais o Boal, e de fato poderia ter pensado mais nisso, né? Mais no teatro do oprimido, mas eu acho que tem toda a relação, né? Que essa coisa brechtiana também, de jogar para o público, né? Eu brinco muito nos ensaios do coletivo que eu queria fazer um dia aquele bem Boal mesmo, né? De parar a encenação e dar a palavra para o público, né? Para o público né? Decidir ali né? Um dilema e tudo. Então eu acho que de fato, né? De fato, eu acho que tem toda a relação, e eu poderia ter colocado o Coringa, né, como o Rapsodo, né? Mas vou pensar nisso, porque que é um homem, né? Mas isso me foi muito interessante que eu não tinha pensado nisso, né? Outra coisa que você falou, da gestão, eu fujo também. É porque às vezes não dá para fugir. Eu tento fugir, mas ela vem atrás de mim. E a minha culpa cristã evangélica faz com que eu aceite. Mas eu tento fugir também. Eu tento fugir também. E uma outra coisa que você falou, né, da UNB, um espaço que permite. Eu tenho que dizer isso de fato, assim. A UNB foi e tem sido um espaço que me permitiu fazer tudo isso. Eu não sei se qualquer outra universidade que eu estivesse, eu teria conseguido esse espaço. Assim, você citou a USP, mas assim, eu não sei. E eu digo isso para os meus alunos, e já disse para os meus colegas, a UNB me proporcionou esse espaço, essa liberdade de fazer uma extensão e de ter o espaço junto com o André, né? Que é o espaço do módulo 6, a nossa salinha, que você conhece, você já viu uma peça, né? Aquele espaço que a gente tem, né? Em que a gente faz teatro, então, de fato, assim, tanto a UNB, né, o Instituto de Letras como um todo, né, o Pós-Lit, no começo houve aquele estranhamento, as pessoas, né, não entendiam direito, mas logo o André também já fazia o Quartas Dramáticas, então logo isso se institucionalizou, no certo sentido, né? E de fato, eu tenho muito apoio, né? Eu falei também nos meus agradecimentos à Associação de Professores de Francês, sempre me apoiou, a Denise estava aqui, né, agora há pouco, sempre, né, desde que eu comecei, conheço a Denise também desde que eu entrei aqui, né, desde que eu comecei, que a gente retomou a Associação de Professores, sempre tem uma verbazinha para o coletivo da associação, sempre tem um apoio, então, de fato, né, porque é muito difícil fazer isso sozinha, né? Então, quando você tem pessoas e tem uma estrutura que te acolhe, né? Isso é muito importante, né? E ter pessoas, né, para trocar ideias, né?
isso é sempre importante, né? E eu sou muito agradecida a essas amigas e colegas que a gente tem sempre a oportunidade de trocar tanto e de aprender umas com as outras, né? Eu acho que isso é essencial, né? Isso vai fazendo a gente ir para frente. De fato, assim, eu passei do ano passado para cá, eu passei muito focada o que eu ia fazer, sabe? Eu acho é muito difícil, né? A gente fica pensando, então, a escrita mesmo eu escrevi durante as férias, janeiro, fevereiro e março, mas assim, o ano passado inteiro foi em função disso, né? Então parece que a coisa. Então eu sei que eu não aceitei alguns convites, que eu meio que fui fugindo, eu saí do GT, Dramaturgia e Teatro da Ampol, me arrependo de ter saído, né? Porque as mensagens, todo mundo, Glória, vai ter evento, vai ter isso, vai ter aquilo, e eu não estava dando conta nem de mim, né? Mas agora eu acho que, né, e mexe muito emocionalmente, né? Eu acho, né? Mexe muito emocionalmente. Mas fico muito, muito contente que tenha sensibilizado e tocado. E precisamos sim, você vir para cá, ou eu ir para Campina Grande, você me convida para ir para lá. E a gente conversar mais. Mas brigadíssimo, Josiane, muito, muito obrigada. Sou eu que agradeço mesmo, viu, Glória? Você viu aqui, acabou de escrever uma coisa aí que você é inspiradora, mas você viu, é uma ex-orientanda, então é uma personagem, não sei se ela já sabe, mas ela é uma personagem da sua peça. Ela é uma pessoa. É, então, é isso, eu acho que esse retorno dessas pessoas que estão aí, que são os personagens da vida real, da sua vida, eu acho que fala muito, né? Fala muito de quem é você, de quem é essa pessoa que está almejando ir para titular, né? Mais do que merecidamente. Eu acho que a gente pessoas assim não deveriam nem passar por uma tarde inteira aqui ouvindo, mas eu acho que de alguma forma também é importante esse retorno, né? Esse feedback que a gente dá para um ano de gestação e depois mais 2 meses de parto, que eu não sei qual é o mais difícil realmente, porque eu acho que o mais difícil é chegar aqui, né? Daqui a pouco você vai descansar um pouquinho, respirar bem fundo, isso, e isso, e seguir. Obrigada, viu, Glória? Muita coisa boa assim para a tua vida. Um abraço para a Sophie e Luciana, obrigada. Obrigada. Obrigada, Josilene, obrigada, Glória. Então, antes de nós passarmos para nossa reuniãozinha secreta, eu queria falar umas palavrinhas também, bem rapidinhas, que a minha função aqui é de mediadora, né? De conduzir o processo, mas eu queria dizer assim que acho que é importante falar do meu orgulho da Glória como colega, acima de tudo, assim, pelo compromisso que eu sinto, assim, um compromisso institucional. Assim, todas as colegas já salientaram isso, né, de uma forma ou de outra, mas eu acho que é isso, assim, é importante para quem está ouvindo aqui hoje entender que a Glória é um exemplo de servidora pública, que nós somos todas, né, servidoras públicas, e o que significa ser servidora pública. Então, assim, a Glória tem uma generosidade, uma disponibilidade, ela não cumpre só tarefas, né, tem uma disponibilidade para gestão, inclusive, que a Josilene acabou de salientar também, que sempre envolve questões delicadas, né? E porque nós temos uma formação como docentes numa área, e de repente nós temos que assumir, não contam muito isso para a gente, antes quando a gente vai fazer o concurso, né? A gente pensa que vai ser professora e pesquisadora, e temos que assumir a gestão também em universidades que estão mais precarizadas, né, com recursos cada vez mais limitados. Então, a Glória é essa pessoa que está sempre ali, e, e eu queria salientar isso, queria dizer do meu prazer também. Eu tenho comentado do privilégio que eu considero as bancas, e uma banca de titular está no topo disso, e eu acho que nós, mulheres, estamos mudando a relação
das universidades e das próprias bancas entre si, no sentido de que nós não estamos em disputa, nós estamos em cooperação, e a gente viu isso na tarde de hoje, né? Várias mulheres salientando as qualidades, os desafios, né, as realizações de outras mulheres, no caso aqui da nossa colega, né, Glória. Então, queria dizer que é um grande prazer, queria parabenizar a Glória, sobretudo, mas, assim, dizer da minha alegria de escutar as colegas também, muito inspiradoras. Também quero esse café e essa cerveja com todas aqui. E eu queria me permitir, só antes de finalizar, ler 2 trechinhos do Memorial da Glória, porque a Glória faz essa peça de teatro, e ela tem um preâmbulo e tem um êxodo. Então, eu gostaria de, agora citando a Glória, ler na página 7 a apresentação, uma partezinha da apresentação no preâmbulo que me tocou especialmente. Diz assim: a escolha pela forma teatral é também uma tomada de posição epistemológica. Se a academia tradicional frequentemente narra a vida intelectual como um roteiro linear rumo à autoridade, o teatro, especialmente aquele herdado da tradição épico-brechtiana e do teatro do oprimido, permite desmontar essa narrativa. Ele convida a corporificar tudo que nós ouvimos aqui, né, aqui nessa tarde de hoje. Então, esse teatro convida a corporificar as contradições, a dar voz aos diversos eus que compõem uma trajetória, a aluna, a docente, a tradutora, a filha, e a encenar os silêncios e tensões tão constitutivos quanto os sucessos. Esse memorial peça não busca o currículo concluído, mas a vulnerabilidade ativa do ensaio, no duplo sentido da palavra, como experimento contínuo e como preparação para um ato que, como a educação, está sempre por se fazer. É a forma que melhor honra o cerne do meu ofício, não a posse de um saber, mas a transmissão performativa de um encontro com a linguagem e com o outro. Olha que beleza, né? E aí, para finalizar, eu queria trazer um trechinho do Êxodo, em que ela diz assim: esse memorial não é um ponto de chegada, é um ponto de passagem. A cortina se fecha, mas como Glorinha bem advertiu, ela reabre. Reabre para novas leituras, novos encontros, novas encenações. Reabre para leituras que virão, para as peças que ainda serão traduzidas, para os palcos que ainda serão pisados, para textos que serão escritos. E aí ela vai finalizando, tem um pequeno parágrafo, agradece a todos e diz: o jogo continua, a encruzilhada permanece aberta. Então, assim, vejam que primor de escrita, não estávamos exagerando quando tecíamos elogios aqui, convidamos todos a lerem, né, todas a lerem. Então, Glória, quero te manifestar, assim, a minha alegria de poder compartilhar a minha vida na universidade, né, como colega, como amiga, com você, e como eu aprendo muito com você, com seus colegas, com seus alunos, com esse coletivo todo, né, com as nossas colegas. Então, obrigada. E aí eu vou, então, pedir licença para vocês, vou parar a gravação também, e nós da comissão vamos nos ausentar uns minutinhos, e daqui a pouquinho a gente volta. Vocês podem fazer um bate-papo aqui, e a gente só, isso, parar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta aqui, tá bom? Muito obrigada, querida. Então tá, até loguinho, então. Obrigada, gente. Tô vendo um monte de gente aqui. Ai, Glória, parabéns. Esse é um momento especial, né? Parabéns, amada. Parabéns, Quanto Glória. orgulho. Parabéns. Obrigada por Viva a muito bom. Glória! Glória, estou dirigindo. Parabéns. Glória, estou Parabéns, Glória. assistindo você dirigindo ao mesmo tempo. Então, eu estou ensinando. Eu estou ensinando uma prática nova. Assistir uma arguição de memorial na direção de um carro em São Paulo.
já errei o caminho, claro. Cris, querida, você é Glória, uma parabéns, personagem hein? importante. Eu vou te mandar o texto, você vai ver. Aí eu já escrevi Você é uma pra você personagem pedindo. importante da peça. Eu já escrevi para você pedindo. Gente, parabéns, parabéns para todos que estiveram, 40 pessoas, arguições lindíssimas, respostas maravilhosas. Foi uma tarde inesquecível. Foi meio picadinha, mas foi inesquecível. Parabéns, Glória. Beijo. Que Agora eu bom vou te ter ver. que desligar para não ser presa e perder meu réu primário. Tchau. Denise, beijo. Tchau. Gente, para quem não conhecia, essa é Cristina Casadei Pietraroia, foi nossa orientadora de doutorado, né? Minha e da Carmen, aqui presente. E foi uma pessoa importantíssima. Ana, que bom te ver. Muito obrigada, Muito bom, Raquel, Glória, Luca, muito bom. Cláudio. Parabéns, parabéns. Excelente, excelente. Muito obrigada mesmo. Leninha, Ronaldo, obrigada por vocês estarem aqui. Queremos ver seu Renata. trabalho, Glória, seu memorial, peça. Agora eu vou passar. Pode mandar o WhatsApp que eu já passo. Agora já foi. Glória. Tem que publicar, Glória. Tem que publicar o memorial. Tem que publicar. Eu estava aqui o tempo todo, o povo achou que eu não estava, mas eu estava aqui desde a Eu tinha visto você entrar, Frank Johanni. Eu troquei do celular para. Acho que foi na hora que eu troquei do celular para o computador, é mais confortável da gente assistir. Isso é maravilhoso mesmo. Muita gente aprende muito. Como é importante essa escrita de si, né, Glória? Tem que apresentar agora, publicar. Foi duro, num certo sentido, né? Porque Imagina. é sempre duro voltar algumas questões, mas no final foi bom. E a a gente não te insegurança, né? conhecia, né? Eu não conhecia tantas coisas que você apresentou, né? Eu não te conhecia, a outra Glória, né? A gente pegou de uma fase para frente, talvez eu de 2010, né? Mas você contou bastante, né? Eu achei muito interessante. A gente vai entendendo, né? Caminhando os passos, né? As decisões. Muito bom, Glória, maravilhoso. Parabéns. Como se constrói, né? Obrigada, gente. Fiquei muito feliz de ver vocês, Paulo, 49 Raquel. pessoas, viu? Teve um momento 49. Muito bom, muito bom. Fico de fato muito feliz. Rosana, eu estou sem câmera. Oi, Mas eu queria dizer que eu estou tão emocionada que eu queria te agradecer por esse momento, assim, de compartilhar essa história. Eu conheço boa parte dela, alguma parte vivida, outras partes eu tive o privilégio de você me contar e ter isso compartilhado comigo. E é muito bom ter você na minha vida, porque eu entendo que a minha coerência acadêmica, minha coerência de vida, ela combina com a sua e ela se inspira na sua. Muito obrigada. Obrigada, Rô. Glória, também queria te dar os parabéns. Fico também extremamente emocionado. Você é uma parceira, assim, que a gente pode confiar, que a gente pode trabalhar junto. Então, a gente tem aprendido muito com você. Parabéns mesmo. Obrigada, querido. Obrigada. Glória, fazer um registro aqui. Eu nunca fui seu aluno direto, né? Mas acabei sendo indiretamente por meio da Johanni. Mas, olha, foi uma tarde assim, maravilhosa. Fiquei, assim, em vários momentos, emocionadíssimo. Não só pelos trechos do memorial que você apresentou, mas também pela deferência da banca, né? Então, eu queria te dar seus parabéns e, para mim, foi um prazer imenso poder acompanhar essa tarde aqui com todos. Você acompanhou várias coisas, né? A tese da Dia, a peça. A peça da Mãe d'Água. Eu vou aproveitar e já falar também, porque eu estou aqui super emocionada, porque enquanto aluna eu também te acompanho já há bastante tempo, né, Glória? Então é muito lindo ver toda essa sua trajetória, até mesmo antes da UNB. Então é muito gostoso poder ter feito parte de tudo isso.
e ver que o seu empenho, ele não é um empenho teórico, como bem colocou a professora, ele é um empenho extremamente prático, né? E que ele se constrói com todos nós, assim, né? E aí eu tomo a liberdade de falar por mim e pelos meus colegas que estiveram comigo, que é muito gratificante fazer parte dessa história e agora mais ainda materializado, né, no seu memorial. Parabéns, Glória. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu estava com receio mesmo, porque sai totalmente do padrão, né? Não, não é um memorial, né? Agora eu vou liberar o texto para todo mundo ler. Vai que demora para publicar, né? Eu quero compartilhar. Mas obrigada mesmo. E sempre tem a ver. Glorinha, é Sabine. Ai, Sabine! Estou sem câmera, mas eu queria dizer que todo mundo falou da professora maravilhosa, da pessoa incrível, comprometida. Eu queria falar da amiga sensacional, porque isso também a UNB nos deu, né? Muitas amizades incríveis. Amiga linda, generosa, que sabe escutar. Cara, como isso é raro. Parabéns, minha linda. Te amo. Obrigada, querida. Eu te amo também. Obrigada. Obrigada. É um momento duro. Lindo, mas a gente fica sensível, né, de ver. Mas é muito bom, é muito bom. E agora vai dar aquele alívio. Eu fiquei até doente, gente. Nesses últimos 6 meses, eu fiquei até doente. Mas agora, nova fase. Agora é esperar o resultado da banca. A banca está voltando. Só quero dizer que o pessoal entre, né? Parabéns. É uma pessoa incrível. Sem palavras, tá? Um beijo. Obrigada, Agora... querida. Bom te ver. Agora a gente sabe o que os alunos sentem, né? Quando a banca sai, né? Essa experiência tinha sido faz muitos anos, né? É bom rever essas emoções e visitar. A banca sai e a gente fica aqui. Exatamente. É engraçado, né, a gente passar por isso depois de tanto tempo, né? Ter a expectativa da banca, depois esse... É muito curioso mesmo. Então, acho que já estamos todas de volta, né? Eu vou fazer, então, a leitura da ata. Só informando que a ata ela é bem protocolar, ela é técnica, nós não temos muita ingerência no que podemos incluir. Mas vamos lá, então. Então, farei a leitura. Ata de defesa pública do memorial da professora Maria da Glória Magalhães dos Reis, lotada no Departamento de Teoria Literária e Literaturas, do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, para avaliação da promoção para a classe E, denominada de professor titular da carreira do magistério superior. Ao primeiro dia do mês de junho de 2026, às 14h30, reuniram-se em formato remoto, sendo a plataforma digital utilizada a plataforma Teams da Universidade de Brasília, a docente Maria da Glória Magalhães dos Reis e a comissão especial de avaliação, composta pelos membros titulares, professoras Luciana Hartmann, Universidade de Brasília, presidente, professora Ângela de Leite Lopes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro externo titular, professora Josilene Pinheiro Mariz, Universidade Federal de Campo Grande, membro externo titular, e professora Neuda Alves do Lago, Universidade Federal de Goiás, membro externo suplente, que assumiu no lugar da professora Maria Lúcia de Souza Barros Pulpo, da Universidade de São Paulo, membro titular, e contou também com a professora Silvia Helena Cintrão, da Universidade de Brasília, como membro externo suplente. A comissão foi nomeada pelo diretor do Instituto de Letras, professor Cesário Alvim Pereira Filho, por meio do ato do Instituto de Letras, número 024, de 2026, para avaliação de defesa do memorial descritivo da professora Maria da Glória Magalhães dos Reis, candidata à promoção à classe E, professor titular. Em conformidade com a Lei 2.772, com a resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e com o ato do Decanato de Gestão de Pessoas. A docente avaliada apresentou em sessão pública, realizada em formato remoto,
O seu memorial teve de duração, a sua apresentação, de 45 minutos. Após a apresentação da docente, os membros da Comissão Especial de Avaliação deram início às considerações a respeito do memorial apresentado. Cada um a seu turno, arguindo e parabenizando a candidata pela riqueza de seu memorial e pela destacada trajetória acadêmica e experiência de gestão. Às 17h25, a Comissão Especial Julgadora, com base na exposição da docente e na análise das informações constantes do memorial descritivo, considerou a docente Maria da Glória Magalhães dos Reis aprovada a promoção para a classe E por satisfazer todos os critérios descritos na resolução. E assim eu, Luciana Hartmann, redigi e subscrevo esta ata, qual, após aprovada, será assinada pelos membros da Comissão Especial de Avaliação. Então, Glória, parabéns. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Parabéns! Obrigada mesmo. Parabéns. Vamos abrir as câmeras. Viva, Glória! Parabéns! Obrigada. Quem consegue fazer um print aqui? Eu vou tentar fazer também. Galeria grande, para tentar enxergar todo mundo. Muito obrigada. Luciana Hartmann,